O poder da vulnerabilidade na liderança. Como é para você ser vulnerável, admitir-se vulnerável diante das pessoas, diante das suas relações e diante de você mesmo. Esse é o tema da Segunda Segura do dia 20 de maio de 2024. Boa noite para você que está chegando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ser vulnerável. Será que a gente tem espaço, de fato, para ser vulnerável? No mundo de hoje se fala tanto sobre sermos vulneráveis, estarmos vulneráveis, autenticidade, conexão, confiança, colaboração, apoio, suporte. Mas será que para termos tudo isso, a gente não precisa estar num lugar de vulnerabilidade? Será que a gente não precisa começar a olhar para as nossas vulnerabilidades e aceitar que dessa forma podemos nos tornar mais fortes? Boa noite para você que está entrando. Seja muito bem-vindo a essa Segunda Segura. E para falar sobre o poder da vulnerabilidade na liderança, que sempre é o meu enfoque aqui, a gente falar sobre todos esses conteúdos relacionados à segurança psicológica, né, e que estão temáticas livres, mas que se relacionam com segurança psicológica, sempre voltado para a liderança. A ideia é que hoje a gente possa discutir um pouquinho como que essa questão da vulnerabilidade se relaciona. Numa primeira parte dessa Segunda Segura, como é essa vulnerabilidade na nossa vida pessoal? Afinal de contas, qual é a importância, qual é o impacto na nossa saúde mental, qual é o impacto nas nossas relações? Para que a gente possa entender, e lá no nosso dia a dia de trabalho, como que essa vulnerabilidade ela se relaciona? Existe espaço nos nossos ambientes organizacionais, nas nossas empresas, no nosso papel como líderes, né, para sermos vulneráveis? Então, está dividido aqui para que a gente possa conversar em duas partes: vulnerabilidade na vida pessoal, vulnerabilidade na liderança. E aqui, gente, para a gente começar, eu deixo uma pergunta que você pode justamente começar pode ir deixando aí nos comentários, que é tranquilo para você ser vulnerável, estar neste lugar de vulnerabilidade? É algo que você transita bem? É fácil para você estar nesse lugar? Ou é um lugar que você precisa treinar, é um lugar que você não aceita estar, que você acredita que você sempre tem que ser forte, sempre tem que ter a solução para tudo, que você tem que ser o solucionador, o resolvedor de tudo? Coloca aqui para mim, eu quero saber se é fácil para você estar neste lugar de vulnerabilidade. Coloca aqui nos comentários enquanto tá chegando aqui o restante do pessoal e enquanto a gente vai conversando. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é justamente a gente falar sobre o que é vulnerabilidade, né? E aí vem uma questão importante, que é estar vulnerável. Vulnerabilidade tem a ver com a nossa capacidade de nos expor emocionalmente, né? Admitir as incertezas, admitir os riscos, admitir as nossas fraquezas momentâneas, estar aberto a novas situações, a novos desafios, a novas experiências. Isso é vulnerabilidade, né? Então, isso é o primeiro ponto. Por quê? Porque muitas vezes a gente correlaciona, embora tenha muita literatura sobre isso, embora se fale muito sobre isso, a gente evita muitas vezes essa questão de estar neste lugar vulnerável, porque relacionamos com vulnerabilidade e fraqueza. Vulnerabilidade é algo de pessoas fracas, né? A Rô aqui falando, né? Depende do lugar, existem empresas que não nos proporcionam estar neste momento de vulnerabilidade. Exato, excelente, Rô, muito bom. E aí e isso está totalmente correlacionado com segurança psicológica, né? Ambientes ou pessoas onde a gente se sente inseguro para se expor, provavelmente nós vamos ter
o comportamento de vestir uma máscara, né? Seja a máscara do seguro, a máscara do forte, a máscara do sei tudo, a máscara do sou infalível, a máscara do eu tenho a solução, eu sou o resolvedor de tudo, né? Deixa comigo, eu tenho o controle. Então, quando eu estou em ambientes ou diante de pessoas que me deixam inseguros, né, que não nutrem um ambiente de segurança psicológica, naturalmente eu não vou sentir vontade e tranquilidade para ser eu mesmo. E aí a gente já entra num tópico de vulnerabilidade estar relacionado com autenticidade. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se eu estou trabalhando com um conceito aqui de que vulnerabilidade é justamente a capacidade de eu me expor emocionalmente, de eu poder correr riscos, né? De eu poder me desafiar, admitir incertezas, mesmo que isso possa levar a um desapontamento, mesmo que isso possa levar a algum tipo de julgamento, mas eu estou confortável neste lugar vulnerável. O que acontece? Eu tenho liberdade para expor as minhas ideias, eu tenho liberdade para expor os meus sentimentos, eu tenho liberdade para colocar a minha opinião. E eu sei que talvez isso pode chegar para o outro de uma forma diferente. E o outro pode ter uma percepção, uma interpretação sobre aquilo que eu estou dizendo ou sendo ou fazendo naquele momento que não está dentro do meu controle, né? Que eu não consigo influenciar. Ele pode entender que a minha vulnerabilidade, de acordo com os conceitos que ele tem sobre ser vulnerável, como sendo um momento de fraqueza, né? Como sendo algo que ele não faria, algo ruim. Eu não tenho controle sobre isso. Mas se eu me sinto confortável, se eu estou num lugar seguro psicologicamente, eu tenho liberdade para trabalhar essa autenticidade e essa vulnerabilidade vem de um lugar de coragem, né? De um lugar de força. Eu nunca vou esquecer, gente, uma vez eu atendi uma líder que estava num ambiente altamente tóxico, muito, muito tóxico, onde o chefe dela, né, não tem outra palavra, não dá nem para dizer que é líder, assim, porque a forma como esse chefe tratava era péssima, né, com uma série de abusos morais, né, para cima dessa líder. E ela estava num nível de esgotamento, de autoestima baixíssima, entrando numa autodúvida, né, sobre as suas competências, sobre o seu trabalho, sobre tudo que ela vinha fazendo, inclusive aquilo que ela tinha aprendido e colocando em xeque todas as suas credenciais, né, todas as pós-graduações que ela tinha feito, todos os cursos, enfim, devido ao ambiente de total insegurança que esse chefe proporcionava, de sabotagem que essa pessoa fazia. E a gente foi trabalhando ao longo do processo dessa líder, e teve uma sessão que foi a virada de chave dela, que ela tinha muito com ela assim de, não, eu sou mais forte que isso, eu sou mais forte que esse ambiente, eu sou mais forte que essa pessoa que pratica humilhação, que pratica abuso moral, né? Que eu consigo ser mais forte do que isso. Olha o nível que nós chegamos, né? E em uma sessão a gente estava conversando e ela falando sobre coragem, né? Coragem de enfrentar a situação, dela ser forte, que esse ambiente exigia resiliência. Olha só, um ambiente tóxico, um ambiente de adoecimento, que exigia resiliência dela diante desse chefe que era abusivo, que era tóxico, que estava acabando com a autoestima dela, né? E ela dizendo que ela precisava ser resiliente, que ela precisava se adaptar. E nessa sessão eu disse para ela, ela falando sobre coragem, e eu dizendo, mas será que coragem diante desse cenário e desse ambiente não seria desistir? Não seria abrir mão disso tudo e construir algo novo? Isso já faz muitos anos, e essa frase na sessão fez ela ter assim, né, um insight, uma virada de chave. E aí, 2 meses depois, ela começou todo um processo de busca
de um outro lugar, e depois, inclusive, né, ela veio numa outra sessão dizendo que havia encontrado, né, uma recolocação, e nesse momento ela inclusive me entregou um livro muito bonito, e na contracapa assim, do livro ela escreve, né, porque muitas vezes coragem é saber desistir. E eu quero justamente falar sobre isso, né? Muitas vezes, gente, nós estamos diante de situações, de pessoas, de ambientes que são extremamente tóxicos, ambientes que são inseguros, ambientes onde nós precisamos nos espremer para nos encaixarmos nos padrões pré-estabelecidos, para que o nosso trabalho seja aceito, para que as nossas características sejam vistas. E muitas vezes a gente se perde nisso, né? E a gente acredita que não existe espaço, que ser vulnerável é ser fraco. E a gente vai cultuando essa questão de que precisamos ser fortes, de que precisamos ser heróis e heroínas do mundo corporativo. E não, eu sou uma defensora de dizer que, gente, o trabalho, ele nos dá senso de utilidade, e ele pode ser um lugar de felicidade. Ele é um lugar de leveza, é um lugar de produção, e que pressão faz parte, busca de resultado faz parte, isso não é o problema. Isso, inclusive, nos instiga a sermos melhores. O que é o problema? O problema é quando isso vem em exagero, né? O problema é quando isso colapsa a nossa autoestima, a nossa moral, né? Quando nós não temos espaço para não estarmos bem, né? Lembrando que nós não somos máquinas. Quando nós somos tratados como máquinas, como robôs que aguenta mais uma carga, porque agora você precisa ser resiliente, você precisa se adaptar, aí nós temos um problema gravíssimo. Esse ambiente é de adoecer, esse ambiente é um ambiente tóxico. Então o problema não é a meta, não é a pressão, não é a produtividade, não é a performance. O problema é como nós lidamos com isso, é o tom que nós damos para isso. A gente pode dar um tom de leveza com produtividade, desempenho com autenticidade, com espaço para vulnerabilidade, com espaço de acolhimento. Eu tenho certeza que diante desse cenário, um cenário de organizações onde eu tenho espaço para essa humanização, para essa vulnerabilidade, eu tenho melhores resultados, porque eu tenho pessoas autênticas. E automaticamente, quando eu tenho espaço para ser autêntico, eu tenho o quê? Criatividade, eu tenho inovação. E aqui a gente entra em um outro tópico, que quando a gente fala hoje em dia, né, de que a gente precisa fazer mais com menos, que a gente precisa inovar rapidamente, o que eu tô falando aqui, né? E que as empresas não se dão conta que o processo de inovação, gente, é um processo de muito risco pessoal. Por quê? Porque a pessoa tem que, às vezes, quebrar paradigmas, ela tem que contestar ideias, ela tem que trazer uma opinião contrária, ela tem que dizer, eu não acredito nisso, né? Ela tem que sair fora da caixa, muitas vezes, de um processo, de algo que está sendo feito, e trazer algo que muitas pessoas não sabem, né? Ou não estão pensando. Então, é um processo, inovar é um processo de risco pessoal, de insegurança, e a qual eu preciso ter espaço para estar neste lugar de vulnerabilidade, né? Assim como, e se a gente for olhar nos nossos relacionamentos, deixa eu até voltar aqui, a Rô até fala, né? O poder da mentoria e da terapia é transformador. Exato, que são esses insights que muitas vezes sozinhos a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente fica tensionando em volta de uma mesma pergunta ou tensionando em volta de um mesmo problema, e às vezes vem uma pessoa de fora e faz uma pergunta para você e opa, isso já desencadeia uma série de insights. É um efeito em cascata de ideias e insights que fazem que você tenha um movimento gerador, né? Um movimento de ação. Bom, mas voltando aqui ao nosso tópico, né, sobre vulnerabilidade, a mesma coisa se a gente olhar para as nossas relações. Por que é importante eu ser vulnerável? Porque no momento que eu trabalho a minha vulnerabilidade, eu me conecto de uma forma diferente com as pessoas. E isso, gente, eu vou dar um exemplo para vocês já devem ter sentido. Sabe aquele lugar que você vai
e você já foi muitas vezes, ou aquelas pessoas que você tem contato por muitas vezes, e você chega nesse lugar e você não se sente à vontade? Você sente que, por mais que você tente, parece que tem alguma coisa que bloqueia, né? Que você não se sente bem em determinados lugares ou com determinadas pessoas, por mais que você tente ser simpático, por mais que você tente ser prestativo, por mais que você tente se aproximar da pessoa, parece, sabe quando não cola? Sabe quando parece que falta alguma coisa e você diz assim, não sei o que acontece? Muitas vezes o que a gente percebe é o quê? Que não existe, que essa pessoa ou este lugar, ele mantém um certo distanciamento, né? Mantém, e a gente pode falar assim, uma máscara, né? E toda vez que eu me relaciono com alguém que a pessoa tá com uma máscara, e todos nós temos máscara, certo? A todo momento a gente utiliza, não há problema algum nisso. Porque às vezes é uma proteção. A máscara que nós utilizamos inúmeras vezes nos diversos papéis que nós temos, ela é uma proteção. E quando eu me sinto seguro com determinadas pessoas ou um determinado lugar, eu me sinto confortável de tirar essa máscara e me mostrar um pouquinho mais. Isso é natural, não há problema. O problema é quando nós mantemos relações de anos com máscara, né? O problema é que eu não consigo me conectar num nível profundo com pessoas onde eu não consigo tirar a minha máscara, onde eu não tenho liberdade para dizer o que eu preciso dizer para essa pessoa, onde eu não tenho liberdade para expor os meus sentimentos, para expor o que eu estou sentindo, para expor a minha opinião contrária, o meu posicionamento diante de uma determinada situação, porque talvez a pessoa não vai aceitar, porque talvez eu vou ser julgada de uma forma errada, né, e acusada de algo que muitas vezes eu não sou, mas porque a pessoa não aceita efetivamente aquilo que eu estou levando. E isso, vocês percebem o quanto a vulnerabilidade ela acaba sendo importante para as nossas relações. E quando a gente fala de vulnerabilidade, né, voltado para a saúde mental, por que é importante nós termos condições de expressar a nossa vulnerabilidade? E aqui eu faço um parênteses, porque eu já ouvi em alguns treinamentos que eu dei, alguns líderes que eu atendi, que ser vulnerável é eu chorar com as pessoas. Gente, não tem nada a ver com isso, né? Lembrem que eu abri aqui essa segunda segura de hoje falando sobre ser vulnerável é a gente poder se expor, né, emocionalmente, é a gente poder correr riscos, é poder viver novas experiências, é a gente ter esta liberdade, mesmo que diante disso talvez possa haver algum julgamento, possa haver uma percepção, mas a gente está confortável naquele lugar, porque essa expressão da vulnerabilidade vem de um lugar de confiança, vem de um lugar de coragem, né? Eu comentei com vocês aqui no final de semana, quem acompanhou os meus stories, né, de que há 12 anos atrás eu sofri um burnout, quando não tinha ainda diagnóstico, e foi o período que eu fiz a minha transição de carreira, quando eu saí da publicidade e propaganda, né, para quem não sabe, sou formada em comunicação social, e resolvi mudei estilos de vida, mudei hábitos, mudei uma série de coisas, porque sim, acabei adoecendo, né, pelo excesso de trabalho, por falta de não dosar efetivamente, literalmente uma workaholic na época, e isso é interessante, né? Porque eu sempre falo assim, eu adoro o que eu faço hoje, adoro quando eu fiz essa transição, né, para o desenvolvimento humano, depois do desenvolvimento organizacional, fez muito sentido e eu hoje trabalho muito também, mas é diferente a dosagem, né, a forma. Então, mas durante muito tempo falar sobre isso, eu me senti envergonhada, né? Porque como assim você adoece por causa do trabalho, né? E principalmente uma doença que é mental, né? E existe um estigma muito grande sobre essas questões mentais, sobre adoecimento mental. E eu muitas vezes me sentia
enfraquecida quando falava sobre esse assunto. Hoje, gente, esse ponto para mim é um ponto encerrado. E eu trago esse momento de vulnerabilidade do burnout, por exemplo, como de um lugar de coragem, de um lugar de, gente, eu abandonei toda uma carreira que eu tinha aí, bem sucedida, não tinha nenhum problema, e resolvi fazer uma transição de carreira e começar tudo de novo. Justamente por causa desse momento vulnerável que fez eu questionar uma série de coisas, né? E talvez quem escute essa história possa pensar, não, imagina, se ela adoeceu, quer dizer que ela tem problema, quer dizer que isso, quer dizer que aquilo, pode ter uma série de interpretações. Mas veja que eu não controlo o que o outro pensa a meu respeito, eu controlo apenas a forma como eu me enxergo, né? E eu me enxergo num lugar de fortaleza quando eu vejo essa vivência do burnout. E tudo isso que a gente está falando sobre vulnerabilidade, quando eu tenho espaço para ser vulnerável, inclusive o estresse reduz, porque eu tenho espaço para expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. Quantos de nós, semana passada, eu justamente falei sobre sobrecarga, né? Que a métrica que muitos de nós trabalhamos ainda nas organizações é quanto mais sobrecarregado você está, quer dizer que mais produtivo você é. Muitas empresas têm isso, muitas empresas que eu atendo têm isso como perspectiva e meta. Agora, se eu tenho espaço dentro da organização, muitas vezes a gente tem a sobrecarga porque nós não sabemos dizer não. Porque nós acreditamos que aquilo é autoimposto, que veio de cima, não tem espaço para não. Mas muitas vezes quando você vai conversar e dizer assim, olha, eu não tenho condições de assumir esse projeto, eu não tenho condições de me direcionar agora para esta nova equipe, para treinar mais gente, para ter mais gente na minha equipe e assim sucessivamente, ou assumir novas atividades, ou gerenciar um processo novo, porque eu tô com muitas frentes de trabalho, às vezes a gente encontra um espaço que a gente achava que não tinha. E a gente poder dizer não, né? Poder estar neste lugar de dizer, eu não posso assumir mais do que eu já tenho, porque eu não vou conseguir dar conta, e porque isso vai fazer com que a minha produtividade caia, são conversas verdadeiras e conversas importantes e ao mesmo tempo desafiantes que nós precisamos ter no mercado de trabalho, que nós líderes inclusive precisamos fomentar com as nossas equipes, né, como se fosse assim, vamos tirar uma febre de como que tá isso, né, porque a gente precisa começar a pensar sobre outras bases, como que a gente constrói essa produtividade, esse desempenho, essa necessidade de entrega de resultado sem que as pessoas adoeçam, sem que as pessoas tenham que estar sempre nesse lugar de força, nesse lugar de super-herói, nesse lugar de eu tenho a solução para tudo, né? Eu sou a resposta para tudo. E muitas empresas ainda têm isso. Só que nós que estamos no mercado de trabalho, estamos construindo este futuro do trabalho, a gente precisa começar a se questionar a respeito disso, porque sim, existe espaço, né? Existe espaço para que produtividade e leveza possam coexistir no mesmo ambiente, sem que isso interfira em resultado. Pelo contrário, isso maximizando o resultado. Quando a gente olha para a vulnerabilidade na liderança, as mesmas questões aqui, elas acabam influenciando diretamente, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte, hoje eu passei falando, todos os meus stories, se vocês não viram, eu falei muito sobre a questão do ego, né? Da influência do ego em relação à falta de vulnerabilidade, né? A Rô falando assim, né, que é o acolhimento que os líderes precisam olhar para isso. Exato, né? Então, se nós, como líderes, muitas vezes, eu sempre digo, todo líder hoje, ele se sente em algum nível sozinho, sobrecarregado, estressado, né, meio que perdido, assim, né, sem ver uma luz no fim do túnel, com determinados desafios. Pensem o seguinte, muitas vezes a equipe também está se sentindo assim, né? E cada vez mais, gente, eu falei numa das lives aqui, agora não me lembro qual, que nós estamos com o ser humano no centro.
todas as abordagens de gestão, né? E não só de gestão, mas assim, as tendências a qual a gente está trabalhando mostram o quê? O ser humano no centro. Né? E quando a gente fala do ser humano no centro, a gente está falando que competências emocionais e comportamentais elas vão ocupar ainda mais um lugar de centralidade, um lugar muito importante no desenvolvimento dos líderes. Então, aquele líder técnico que dá o feedback super mecânico, que aprendeu o passo A, B ou C, que não sabe efetivamente olhar e entender que a pessoa pode estar dizendo alguma coisa, mas o rosto dela mostra outro, não tem espaço, porque cada vez mais o nosso desafio ele vai ser com pessoas, ele vai ser com a gestão, ele vai ser com esse olhar fino. As pessoas, esse movimento que ainda tem muito líder que acredita o seguinte: eu tô pagando, você tem que chegar aqui, baixar a cabeça, trabalhar e sair no final do dia. Gente, não tem espaço mais. Por mais que muitos líderes aí da antiga acreditem nisso e achem que o mundo precisa ser assim, não tem mais espaço para isso, né? Cada vez mais o líder ele vai precisar ter esse olhar mais empático, mais acolhedor, mais de suporte, mais de apoio. E sim, esse olhar de resultado, porque o resultado faz parte de toda e qualquer empresa, e sim, as empresas precisam de resultado. Mas esse resultado ele vem através das pessoas e através da gente poder olhar efetivamente como que essas pessoas estão produzindo. Passamos a maior parte do tempo no nosso trabalho. O trabalho nos dá senso de utilidade, de pertencimento, revela o melhor dos nossos talentos, nos desafia, nos mostra pontos fracos e pontos fortes. É bom trabalhar, é ótimo trabalhar. Agora, melhor ainda é quando a gente tem um lugar onde eu vejo que eu consigo prosperar junto com a empresa, sendo eu mesmo. Trabalhando a minha autenticidade, trabalhando os meus talentos, sendo acolhida pela minha vulnerabilidade, mas também pelas minhas forças, pela minha coragem, né? Então, a gente está diante de um modelo diferente. E quando a gente olha para isso específico na liderança, o que a gente ainda encontra? Esses dias eu estava falando justamente com uma outra líder que eu atendo, a gente falando justamente do quanto ela precisava ter inúmeros cuidados para conversar com o líder dela. Então, ela era gestora de área, ela tinha um líder acima e ela nunca podia levar a ideia como sendo dela, né, para esse gestor, porque aí ele fazia totalmente o contrário. Ela tinha que sempre trazer com perguntas, ela precisava tangenciar, ela precisava trazer ideias, ela precisava conversar com ele, trazendo os contrapontos da ideia e dizer, mas você que sabe, acho que a gente pode sim, podemos fazer desta forma, valorizar a ideia dele. O que a gente está mostrando aqui? A gente, nessa situação, gente, a gente está vendo um líder que não trabalha sua vulnerabilidade, um líder extremamente que está no ego, né? Ou seja, um líder que não pode ouvir críticas, certo? Nós estamos diante de um líder que não consegue ouvir críticas às suas ideias, certo? Alguém aqui conhece algum líder desse jeito? Um líder que não aceita ouvir críticas das suas ideias, não aceita o contraponto, não aceita a opinião contrária e precisa sim que as pessoas aplaudam as suas ideias, né? E aí sim, a partir do momento que ele recebe esses aplausos das suas ideias, é que ele consegue pensar em ideias contrárias. Ele se abre a pensar em coisas diferentes, desde que a ideia seja dele. Será que tem espaço nesse lugar para expressar vulnerabilidade?
o próprio líder não expressa a sua vulnerabilidade, porque ele está num lugar de que ele tem razão, de que as ideias dele são as melhores, de que imagina alguém trazer uma crítica contra a sua belíssima ideia que ele tirou da lâmpada da cabeça dele, né? Imagina. Então, existe lugar para vulnerabilidade com um líder desses? É óbvio que não. E é uma pena porque esse líder, ele perde o melhor que as pessoas têm para dar, que é a sua capacidade crítica. Nós temos, como seres humanos, uma capacidade crítica absurda, né? De análise. Agora voltou. Então, nós perdemos justamente essa capacidade crítica quando nós, como líderes, atuamos com o ego, certo? Então, é isso que ocorre de problema. Outro problema, justamente, ocorre quando eu não tenho espaço para errar, né? Quando eu não tenho espaço para errar, eu não tenho espaço para mostrar a minha vulnerabilidade. Certo? Quando as falhas, elas não são aceitas, quando eu tenho um líder que acredita que existe um processo e que você precisa baixar a cabeça e fazer esse processo do início ao fim como uma máquina, e ele não admite que em alguns momentos sim vai haver erros, e que o mais importante desses erros é você aprender rapidamente para, obviamente, não errar aquilo, né, que aconteceu, errar outras coisas, e que o erro faz parte da inovação, faz parte do aprendizado. Novamente eu tenho um líder com um ego muito grande, um líder que provavelmente senta na cadeira do herói, do salvador da pátria. Eu falei aqui numa Segunda Segura sobre o triângulo dramático, né? E muitas vezes na liderança, por que não tem espaço para vulnerabilidade? Porque o líder senta no lugar do salvador, do herói, né? Ele senta nesse lugar e ele acha que ele tem o controle, que ele precisa decidir tudo, que as soluções precisam vir dele, e que ele está ali para salvar todas as pessoas, né? Para resolver tudo, e que não existe espaço para que os outros possam auxiliar ele nessa demanda, nessa arte de liderar. E aí eu lembro vocês que a liderança acaba sendo justamente um lugar de ação, né? Um lugar onde efetivamente estamos juntos, né? Um lugar onde nós precisamos fazer com as pessoas. Não é um lugar sozinho, né? É um verbo de ação e nós precisamos dos outros para fazer ela acontecer. Durante muito tempo foi um lugar solitário, durante muito tempo sim, a gente nutriu esse lugar do herói, mas agora, efetivamente, a liderança que funciona é de um líder seguro, é de um líder que aceita a sua vulnerabilidade, em primeiro lugar, e consegue acolher a vulnerabilidade dos outros para efetivamente gerar inovação e produtividade necessárias diante desses cenários desafiadores, disruptivos, voláteis, onde as soluções que nós tínhamos no passado funcionavam muito bem, mas que hoje elas não funcionam e que elas mudam a todo momento. E para isso, eu preciso ter cada vez mais espaço para que as pessoas possam trazer a sua opinião, né? O seu melhor, os seus talentos para a equação. E para isso, eu preciso sim admitir e permitir que as pessoas tenham espaço para serem vulneráveis. E esse espaço, ele vai existir através da segurança psicológica. Certo, gente? Então, espero que tenham gerado aí as reflexões necessárias nessa Segunda Segura sobre o poder da vulnerabilidade. E eu deixo para vocês um desafio que seja você líder ou não, que você possa pensar como que você pode ser
mais vulnerável nas suas relações e dar espaço para que as pessoas também sejam vulneráveis e observar o que isso vai mudar na sua dinâmica. Se você é líder, como que isso afeta a coesão, a conexão e a produtividade da sua equipe? Se você não é líder e começar a fazer isso nas suas relações, como que isso afeta a dinâmica dessas relações? Você vai se sentir mais próximo, mais empático, mais acolhido, mais verdadeiro com as pessoas, se você for mais vulnerável? Então, eu quero fazer esse convite para vocês. O que você pode fazer hoje para trabalhar essa vulnerabilidade com você e com a sua equipe e, sem dúvida alguma, nos seus relacionamentos? Certo? E deixo aqui o convite, né? Se você sentiu que eu preciso explorar mais esse espaço, né? Eu preciso entender melhor como que funciona, como criar o ambiente de trabalho propício para que a vulnerabilidade ela possa ser feita de um lugar de segurança psicológica, como que eu posso trabalhar isso na minha liderança sem perder o tom, né? Sem perder como conduzir efetivamente as pessoas, como que eu trabalho a minha vulnerabilidade a partir de segurança psicológica para gerar empatia, acolhimento, coesão, né, das pessoas. Estão abertas as inscrições para o workshop Segurança Psicológica na Prática de Liderança, para que vocês entendam como aplicar segurança psicológica de forma correta na liderança, no dia a dia com a equipe, no dia a dia dos relacionamentos, né? Eu sempre digo que liderança é um reflexo dos nossos relacionamentos na vida pessoal. É só você clicar no link da bio para saber mais. Esse workshop ocorre no dia 6 de junho, certo? Então, qualquer coisa vocês podem me chamar aqui no direct para saber mais. Então, corre lá no link da bio para saber mais informações e já faz a tua inscrição, tá bom? Então, até semana que vem, na próxima Segunda Segura. Tchau, tchau!